Estamos aqui com a professora Daniele Barros nessa tarde de hoje. Professora, a palavra é tua. Luciano, você pode subir a minha apresentação, por favor? Não, eu vou sair da tela para a senhora ficar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, boa apresentação, qualquer coisa estou aqui. Tá, eu só vou botar aqui na tela cheia, que fica melhor para visualizar. Ficou a tela cheia, Luciano? Deixa eu ver. Eu acho que está carregando ainda. Está carregando. Para poder você me ouvir aqui, eu tenho que entrar na tela. Então, tá, entendi. Está carregando. Tá certo. Vamos ver aqui o carregamento. Deixa eu ver. Agora foi, né? Agora foi. Uma parte da tarde eu ia para, mas não tem problema. Boa tarde. Agora eu vou começar aqui falando um pouquinho com vocês, né? Nosso bate. Chegamos ao que interessa, né? Se eu soubesse que Luciano ia ler meu currículo, eu tinha pedido só para botar minha última titulação, porque essa parte é um pouco burocrática, não é muito legal. Mas obrigado a quem ficou por aqui, né? E está aqui até agora para a gente falar do que a gente quer mesmo, né? Então, meu nome é Daniela, eu sou professora da UFSB e vamos aqui bater papo sobre ciência e arte, né, gente? Que é para isso que a gente veio. Eu preparei aqui essa explanação e é bom que tem algumas imagens que somos muito visuais, né? E é bom para mostrar o que a gente tem feito e, sobretudo, porque fotonovela, fanzine, quadrinhos e tudo que a gente vem trabalhando tem essa questão da imagem que é muito forte, né? Antes de falar da fotonovela propriamente dita, né? Como a gente tem usado na prática pedagógica, eu vou falar rapidinho do projeto CIARTE, que é o projeto Ciência, Arte e Ensino, que eu coordeno na UFSB, que, na verdade, antes de ser professora na UFSB, eu já vinha desenvolvendo essas atividades. Já vai fazer 10 anos de atividades nessa área, e a gente trabalha em algumas linhas de atuação, né? Que é quadrinhos, ciências e saúde. Trabalhamos também com a elaboração e avaliação de jogos didáticos. Então, os jogos que a gente faz são feitos pelos alunos e alunas, né? Não é uma coisa dos professores fazerem os jogos para aplicar. Como a atuação, a minha atuação na UFSB é na área de licenciatura, embora eu também atue em outros cursos, né? Eventualmente, por causa dos componentes curriculares, o que nos interessa aqui são os alunos numa posição de protagonismo. Então, a ideia não é a gente fazer o jogo, eu, professora, para o aluno jogar, e sim o aluno se apropriar do conhecimento, das dinâmicas, e fazer do zero o jogo didático para aplicar na educação básica, em ambientes de espaços, né? Tanto não formais quanto informais de ensino, e a gente parte de problemas da realidade. Uma estratégia metodológica que eu tenho usado muito é o arco de Maguerês, que são 5 etapas, né, que são complementares, e a gente pega um problema da realidade. É óbvio que é uma adaptação dessa metodologia, né? Então, por exemplo, a gente, de acordo com a realidade escolar, alguma dificuldade na área de ensino, por exemplo, se eu estou dando um componente curricular de base do pensamento evolutivo, ou na prática pedagógica mesmo. Então, primeiro eu coloco um desafio para o aluno. Qual é o problema de aprendizagem que você detecta na observação da sua atuação, né, para trabalhar aquele assunto em sala de aula? Aí o aluno pode levantar algumas questões. A gente vê uma dificuldade de apreensão do que é a evolução biológica. Então, aí, a partir das etapas do arco de Maguerês, que tem os pontos-chave, a teorização, a gente já coloca como proposta que a solução para a sociedade seria a elaboração de um jogo numa perspectiva de melhoria da educação, de divulgação científica, ou seja, que o jogo minimizaria aquele problema, trazendo uma possibilidade de aprendizagem outra, para além da abordagem tradicional, e a aplicação na realidade, que seria o teste do jogo naquele grupo, e que o grupo, vamos dizer assim, se fosse aplicar o jogo em uma sala, uma turma do 7º ano de uma escola X, os alunos que elaboraram o jogo da UFSB também elaboram,
fichas de avaliação para que as pessoas avaliem os jogos. E aí a gente tem toda uma reflexão da prática, ajustes nos jogos, então é um trabalho mais completo. A gente já tem o projeto Jogoteca UFSB, a gente já tem um acervo de jogos, mais de 15 jogos, e vários em andamento, né? A gente também trabalha no projeto Ciarte com fanzines sobre ciência da natureza, saúde. Trabalhamos com fanzines etnobotânicos, ou seja, fanzines que abordam sobre o uso de plantas, né, como se dá a relação da humanidade com as plantas, fanzines sobre a flora, enfim. Temos os cartozines, que são fanzines cartoneiros, que vêm de uma vertente da proposta do fanzine e do livro cartoneiro, que eu vou mostrar daqui a pouco mais algumas imagens. Trabalhamos também com arte botânica, desde cartões botânicos, resinas, né, preservada a arte botânica preservada em resina, e também a elaboração de modelos didáticos. E outros, né? Opa, passei aqui por um mês. Então, continuando, né? Então, o fanzine já tem, assim, 8 anos que a gente está trabalhando. O que é o fanzine? É uma revista artesanal, né? Ou seja, uma publicação, uma autopublicação, uma expressão artística. O nome fanzine vem de uma ideia de fã, de fanática, zine, de magazine. Então, é alguém que é fã em um tema, em uma área, e aí faz uma revista sobre aquele tema. Então, eu não vou entrar no assunto hoje, porque a gente vai falar de fotonovela. Aqui, algumas imagens de fanzine na área de ciências e saúde. Então, já tem muita gente trabalhando com fanzine na área de ciências. Tem os fanzines etnobotânicos, né, que abordam essas questões do uso de plantas, a relação humana com as plantas. Aqui são imagens de alunos nossos, né, trabalhando com fanzine, fazendo zine etnobotânico. Lembrar que a gente lá na UFSB, a gente já tem uma proposta de uma quantidade de aulas, a gente já trabalhava metapresencialmente antes da pandemia. Embora essa imagem que esteja passando aqui na tela seja no momento da pandemia, que todo mundo se viu desafiado a continuar fazendo suas atividades educacionais e de extensão, como eu estava dizendo, lá na UFSB, eu já tinha feito oficinas à distância antes da pandemia, porque era uma prática mesmo da universidade também trabalhar com essa vertente. E na pandemia a gente desenvolveu, então veio aquela coisa, meu Deus, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão criar? E deu muito certo. Então, aqui são imagens de uma oficina que foi dinamizada a pedido, né, de coordenadores da educação indígena, e foi ótimo. Então, o tema foram eles que pediram, que era a questão do fanzine para abordar sobre ervas medicinais e o uso das ervas no contexto da pandemia, né, das ervas medicinais, pandemia de Covid. Aí tem algumas imagens que eles me mandaram. Então, a oficina foi dinamizada nesse formato remoto e rendeu cada fanzine maravilhoso. E a ideia é a formação de professores. Então, são professores da educação indígena se apropriando da ferramenta de fanzine, então, ciência e arte, né? E o legal do zine é que a gente pode explorar tamanhos, experimentar textura, papel e também fazer o fanzine digital, né? Então, você vê aqui imagens de um fanzine que tem um tamanho, desde o tamanho A4, que é aquela folha de ofício, até o microzine, que parece um chaveirinho. Deixa eu mostrar aqui mais imagens. Aqui também a gente vê o cubozine, que é o formato do fanzine em forma de cubo. Tem fanzine que a gente faz... Aí a gente pode inovar, né? Fazer um fanzine que abre como se fosse uma janela, usar tecido para poder fazer um fanzine com uma textura diferente, misturar plantas nele. Tem o microzine, que é um zine pequenininho, que ele é bom no sentido de material, né? Que você gasta menos material e é uma coisa curiosa, os alunos adoram. Por outro lado, dá um pouquinho mais de trabalho, que ele é mais minucioso para fazer. E são imagens de uma oficina que foi dada na UNEB. Tem os cartozines, que, como eu falei, bebe da tradição do livro cartoneiro, que é uma vertente que surgiu na Argentina por 2 editores que se viram em meio à crise editorial, política, econômica, e o número de catadores crescendo de uma forma contundente na Argentina, e eles começaram a pensar o que fazer com o papelão, adquirindo o papelão na mão dos catadores e catadoras com valor acima do que era pago, né, pelas empresas de reciclagem, para reutilizar o papelão
na lógica de um livro cartoneiro. É muito mais coisa, mas eu não vou poder me aprofundar aqui. E aí, juntando a ideia do fanzine, que é a liberdade criativa, a ideia do faça você mesmo, com a proposta do livro cartoneiro, que é uma proposta típica da América Latina, a gente criou o Cartozine, juntando essas tradições que têm muita similaridade, e já temos o projeto Cartozine com várias oficinas realizadas e vários cartozines produzidos, que é outra vertente que a gente está trabalhando, né, no projeto Ciarte. Então, o projeto ele tem as metodologias de desenvolvimento das oficinas, que a gente chama de metodologia espiral, que eu também não vou me adentrar aqui, mas essa metodologia ela serve tanto para oficinas de cartozine, como oficina de quadrinho, oficina de fanzine e também de fotonovela. Então, é uma oficina que tem as etapas que a gente desenvolve, seja presencialmente ou virtualmente, e que tem dado muito certo ao longo desses 8 anos, né? Então, aqui eu vou mostrar algumas imagens de desenvolvimento. Aqui tem a imagem da nossa By Cartozine, que é uma bicicleta cartoneira, que tem essa casinha de papelão, que leva a produção tanto de livro cartoneiro como de cartozine, para poder estimular a leitura, para falar de fanzine, para falar de livro cartoneiro, para divulgar nossas produções. Então, a divulgação científica com arte e cultura, né? A gente está levando nos lugares. Aqui também a segunda etapa da proposta, né? Que eu estava falando do método espiral. Na terceira etapa é o fazer criativo. Então, aqui tem imagens de várias oficinas desenvolvidas pelo Brasil. Mais imagens aqui da oficina cartoneira. Essa foi desenvolvida aqui em Teixeira de Freitas, desenvolvida na UFSB e na UNEB. E, no final, né, tem a etapa 4 e depois a 5, que é a socialização. Então, quem produz nas oficinas socializa a produção, fala como foi o processo criativo, né, os desafios, as alegrias e tristezas, para depois avaliar a oficina, que não entrou aqui a etapa 5, mas tem a etapa 5. Temos também o projeto Jogoteca UFSB, como eu mencionei rapidamente, que é essa proposta, né, de elaborar, avaliar, testar jogos didáticos produzidos pelos alunos com a minha orientação. Aqui tem imagens de alguns jogos, né, desenvolvidos em vários componentes curriculares. Tem o jogo da reflexão da realidade escolar, o jogo Que Planta é Essa?, Sobreviver, Adaptar, Extinguir, Branqueamento dos Corais. Então, tem temas diversos, todos ligados às ciências e à saúde, com jogabilidades diferentes, tipologias também, jogos de tabuleiro, jogo tipo imaginação, jogo da memória, jogo de cartas, que mais? Aqui algumas imagens de ficha que os grupos elaboraram para que as pessoas avaliem os jogos, né? Então, Antibioctérias, Twister da Educação, Island, que é um jogo de RPG, Bones Anatomy. Então, são jogos que trazem ambientações da cultura pop, né? Às vezes é um jogo que traz como proposta uma ideia de uma série, como o Bones Anatomy, né? Que traz o Grey's Anatomy como mote do jogo. O Island é um RPG. Esse Twister da Educação traz a ideia do jogo Twister, que existe mesmo, mas aplicada à história e filosofia da ciência. E vários trabalhos, jogos, né, que foram elaborados já foram publicados, né? Os alunos escreveram artigos, divulgaram em eventos, né, científicos, congressos, e isso acaba gerando não só um trabalho de ensino, mas também de pesquisa e de extensão, porque esses jogos são jogados em vários espaços, né? No contexto da pandemia, a gente se viu desafiado, porque até então a Jogoteca só tinha produzido jogos físicos, né? Então a gente começou a pensar as ferramentas. Eu e o professor Jorge da UNEB, e Pedro Jorge, que é nosso filho, a gente elaborou o Micogame usando o Google Forms para fazer um jogo tipo um quiz, mas que você só passa para as etapas subsequentes se você for acertando, né? E a ideia é uma simulação, é uma aula de campo em que você vai fazer uma coleta de macrofungos e o desafio é você identificar qual filo macrofungo você coletou. Depois eu disponibilizo no chat, nos comentários, o link para você jogar e ver se você aprova, né? É o Micogame. Esse aqui é um outro quiz também que usa também o Google Formulário, que é Seja o Libertador, que eu apresentei até um trabalho, nós apresentamos um trabalho no Jalequim sobre o Micogame, né? E apresentamos um trabalho no Jogolude sobre esse jogo, Seja o Libertador. É um quiz interdisciplinar
que envolve ciência, história, geografia e cultura, sobre a trajetória de Simão Bolívar. Então, a gente ama arte sequencial, séries, filmes, né? A gente traz isso para a nossa prática, né? Na prática da educação, na prática de pensar. Eu acho que, eu não sei vocês, mas eu não consigo, eu acho que todo professor não consegue mais assistir um filme, uma série, sem pensar, nossa, isso aqui dava para trabalhar em sala de aula. Pelo menos eu sou assim, né? Leio uma história em quadrinhos, vejo alguma coisa, já fico com a ideia de abordar em sala de aula. Então, aqui é outro quiz que a gente fez, eu e Pedro. Aqui é o Jogolude, só para comentar, que é um evento que nasceu dessas práticas da Jogoteca UFSB. Então, nos componentes curriculares, a gente foi elaborando jogos, criando um acervo para a universidade. Outros componentes curriculares de outros professores e professoras também geravam jogos, então a gente criou a Jogoteca UFSB e surgiu também um evento, que é o Encontro de Jogos, Ludicidade e Inclusão no Ensino, que começou no ano passado, e esse ano a gente está vendo se vai fazer a edição para dar continuidade. Então, aqui algumas imagens, né, dos frutos, né, desses trabalhos publicados em congressos, eu e os alunos lá apresentando nossos trabalhos de jogos, né? Então, tem aqui algumas imagens, deixa eu ver. Então, vou passar aqui. Então, no contexto da pandemia, a gente criou jogos usando as ferramentas disponíveis, né? Gratuitas. Então, aqui, por exemplo, são prints de vários jogos criados por nossos alunos em práticas pedagógicas, que tem uma prática que é para a elaboração de jogos na perspectiva da transposição didática. Então, vou passar aqui rapidinho para a gente falar da fotonovela. E, por fim, os quadrinhos autorais, que a gente trabalha também a proposta de história em quadrinho nas ciências e saúde. Então, os alunos, naquele processo que eu falei das etapas, pensam os conteúdos científicos, criando narrativas para quadrinizadas, né, fazendo HQ. Então, agora, gente, depois de falar isso, que são as ações do projeto CIARTE, a gente chega na fotonovela, que é uma proposta muito boa, porque quando você pensa o que é fotonovela, é um papo que parece que ficou lá atrás, né? Eu vou estar falando sobre isso daqui a pouco. E quando a gente fala, tem um pessoal mais velho que se interessa e o mais novo também, porque fica mais... O que é fotonovela? Tem ideia, assim, e não é necessariamente. Como surgiu essa ideia de trabalhar fotonovela na prática pedagógica? A gente tem um projeto que o nome é Diálogo sobre Saúde e Sexualidade entre Mulheres através de fanzine, que a gente chama, de uma forma mais popular, de Papo de Mulher. Então, esse projeto ele vai trazer uma série de abordagens calcado na educação popular em saúde para discutir assuntos relacionados à sexualidade da mulher, à educação em saúde, nesse âmbito, né? E, para isso, a gente traz essas propostas lúdicas, propostas que sejam ligadas à arte, que beba da ciência e arte. E uma delas, né, a bolsista do projeto é Evelyn Oliveira, como mostra aí na tela, e ela que puxou, né, bora fazer o projeto. E aí a gente falou, vamos começar com a fotonovela, porque eu já estou trabalhando com fanzine há algum tempo, claro que o fanzine está envolvido, né, HQ, mas vamos conversar já com uma coisa diferente. E aí, quando o Luciano me convidou para estar aqui compartilhando com vocês, eu até falei com ele, Luciano, eu pensei em falar do projeto CIARTE, mas, na verdade, eu queria falar mais da fotonovela, porque é uma proposta mais recente. Então, é um projeto, o Papo de Mulher, que ele é interdisciplinar, ele envolve ensino de ciência, saúde, divulgação científica, arte e educação, linguagens, e aborda essas temáticas que eu falei, né, ligada à mulher, através de estratégias lúdicas, criativas, nessa perspectiva da educação popular. A gente tem esses parceiros que tem essas imagens aqui embaixo, né, que são os grupos de pesquisas, as instituições, eu vou passar aqui. Então, eu e Evelyn estamos nesse projeto, né? Toda hora eu erro aqui a setinha, mas vamos lá. Então, é isso. Aí, gente, vamos falar de fotonovela, né? Para começar, eu sempre boto aqui a pergunta: o que é novela? O que é telenovela? O que é radionovela ou radioteatro? E a fotonovela? Então, primeiro eu gosto, quando a gente faz oficina, que não é o caso aqui, né, que aqui é mais um bate-papo, eu sempre pergunto para quem está participando, você sabe o que é? Né, para a gente fazer essas reflexões. E aí eu dou aquele espaço para a galera pensar, falar, eu sei o que é novela,
não, eu não sei o que é radionovela, e aí a gente vai dialogando para partir de um conhecimento prévio para a gente ir construindo junto, né? Então, depois a gente chega na hora de consenso, né? Então, a novela é aquela ideia de uma narrativa que ela é um pouco maior do que um conto, mas menor do que um romance, e, na verdade, é a narrativa mesmo, né? Que envolve aquela coisa do trama, dos personagens, uma história que tem um drama, né? E, geralmente, ela é escrita em episódios, em série. A telenovela é uma novela veiculada na TV. A radionovela, adoro, né? Quando eu morava no Rio, eu tive a oportunidade de conhecer o estúdio do radioteatro na Rádio Nacional, quando eu fiz um curso na Rádio Revolução, e é uma novela transmitida em rádio. Então, é uma novela que você ouve, né? Tem os efeitos especiais, aquela coisa mágica. E a fotonovela, né? Nessa tradição toda, ela é uma novela impressa ou digital, hoje em dia, né? Mas ela nasceu na questão impressa, que une a linguagem fotográfica e elementos das histórias em quadrinhos. Então, aqui algumas imagens, né, disso tudo que eu falei. Então, tem imagens da telenovela, tem revistas de fotonovela, tem imagens de atores do radioteatro, que é esse universo maravilhoso, né? Então, vou falar aqui rapidinho sobre algumas questões teóricas, né? Esse livro aqui é da Angelúcia Aber, acho que é assim que fala o nome, não sei se dá para ver na tela, que é um clássico, né? Fotonovela e indústria cultural. É uma das maiores referências, pelo menos que eu tive contato, e muita gente, que eu vou citar aqui posteriormente, também usa essa autora como referência, né? Então, ela já fala que a fotonovela é essa união de linguagem, de história em quadrinhos, fotografia e novela. Então, traz elementos da HQ, que são as falas em balões, né? Essa questão da construção da narrativa, os dramas, as amizades. Só que, assim, ao contrário da história em quadrinhos, em que porque é importante pontuar que a história em quadrinhos não é meramente a junção de uma imagem com um texto de uma forma redundante. Não. Já a fotonovela tem um pouco disso, ser mais redundante. Não tem uma questão de uma metáfora visual que a HQ tem, né? Então, mas elas traz esses elementos dos quadrinhos e da narrativa. Então, são histórias que têm um objetivo de salientar princípios éticos, morais, sociais, que são daquela época, daquele tempo, como qualquer artefato cultural, né, da indústria cultural. E a gente tem que lembrar que isso, num contexto de indústria cultural, acaba transmitindo valores, né, não só de uma época, mas de uma determinada linha editorial. Então, as grandes empresas que faziam a impressão, a veiculação dessas fotonovelas, obviamente que tinham, né, valores que elas achavam importantes serem permeados na sociedade, não é isso? Ao contrário de quando a gente pensa numa publicação underground, que cada grupo, cada pessoa faz a sua publicação no sentido de fazer circular a sua ideia. Aqui é aquela coisa da indústria cultural, daquela impressão aos milhares, né, em massa, que é a lógica do surgimento da TV, do rádio, que é aquela mídia de massa. Então, as fotonovelas, elas, em geral, eram publicadas em forma de revistas, livretos, ou alguns trechos que iam divididas em capítulos, em algumas publicações. Isso gerava uma expectativa nos leitores, né, de uma continuação. A principal característica da fotonovela é aquele estereótipo, né, a intriga sentimental, né, trazendo aquela coisa de uma heroína que luta para se dar bem, né, geralmente aquela mulher sofrida, que espera que vai chegar um príncipe encantado para salvá-la, e traz aqueles valores arcaicos, né, daquele tempo, sempre um amor muito difícil e complicado, enfim. Então, geralmente são personagens pouco trabalhados, né? São mais aquela visão maniqueísta de bem e mal, e, enfim, e muito estereótipo. E o que eu estou falando aqui, não sou eu, Daniela, que estou falando das pesquisas, né, publicadas sobre fotonovela, do contexto de pesquisadoras que mapearam fotonovelas, leram fotonovelas e estão fazendo
uma caracterização das mesmas, né? Então, essa questão do estereótipo, né? Por exemplo, a trama, moça pobre, órfã, então a felicidade vai chegar quando ela se casa com um homem que geralmente é bonito e rico. Então, sempre essa coisa de um romantismo questionável, daquela dramatização. Tem uma pesquisadora, Miguel, que ela fala que a relação de leitoras e fotonovelas, ela destaca duas funções, né? Uma que é a de integração. Então, mulheres que fazem parte de uma sociedade urbana e que nessas mulheres, elas se sentem integradas porque gostam de uma mesma coisa, no caso da fotonovela, então, ó, estamos juntas, a gente gosta desse mesmo artefato. E, por outro lado, é uma ideia de uma visão de que seria uma fuga uma alienação, né, da realidade. Ela não está batendo martelo, ela está dizendo que são perspectivas possíveis, né? Então, uma coisa interessante é que as fotonovelas, assim como a leitura de romances, ela não era muito bem vista, né, por um determinado segmento da sociedade. Então, muitas vezes, e eu me lembro até da história em quadrinhos, que quem é do quadrinho sabe, né, que por muito tempo o quadrinho não era considerado uma leitura ok, né? Principalmente para o quadrinho entrar na área da educação demorou muito. Então, era mal visto. Assim como romances de folhetim e outro, então era visto como você lê HQ, você lê esses folhetins e fotonovelas para certos segmentos, como a igreja. Alguém me chamou aí? Não. Pensei que tinha aberto o microfone. Era visto como um caráter subversivo, né? Então, mulheres de família não pode ler fotonovela, não pode ler certo tipo de coisa. Então, a fotonovela tinha isso também, né? Essa aura. Então, de acordo com a pesquisadora Miguel, longe de consumir passivamente, né, de meramente copiar ou reproduzir aquilo que lia e via, a leitora ela podia usar as informações dessas leituras, né, e de outras em táticas que se tornasse possível transformar o seu próprio universo, né? Então, não é aquela coisa de, vou ler a fotonovela e vou ficar alienada. Não. Se apropriar de uma leitura que muitas vezes era vista como um caráter subversivo, até porque não existia só fotonovela de mocinhas, né? Existiam fotonovelas de mulheres também que desafiavam seu tempo, então, que eram as leituras que eram consideradas que não deveriam ser lidas, né? Enfim. Agora, no histórico geral, como surgiu a fotonovela, né? No período ali da Segunda Guerra Mundial, surgiu a primeira revista, né, Fotoromanzo, surgiu na Itália em 1947 e considerado como um subproduto do cinema. Então, devido a dificuldades econômicas, né, tanto na divulgação e produção das obras de cinema, foram criadas algumas revistas com resumos de filme, que ficaram conhecidas como cine-romance. E aí, nessas revistas, era uma história reduzida dos filmes, né? Isso acabou sendo um embrião do que seria a fotonovela, porque tem uma questão estética muito similar. No Brasil, as revistas de fotonovela surgiram logo em seguida, na década de 1950, que tiveram algumas revistas de grande tiragem, como Capricho, O Grande Hotel, O Sétimo Céu, e como a produção de uma fotonovela era muito cara, a maioria das fotonovelas publicadas aqui no Brasil, elas eram importadas, né, da Itália ou da França. Então, por isso, por ser muito oneroso, então muitas empresas brasileiras, ao invés de produzirem as próprias fotonovelas, ficavam importando. Aqui eu tenho um fanzine que se aproxima do que é considerado essas cine-romance, né, que são fanzines do José Salles, que ele faz sobre filmes antigos, né? Deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela, porque eu estou aqui. Às vezes. Mostra um por vez, Daniele. Tá. Aí você, pronto. Afasta um pouco da câmera. Isso, já estou vendo aí que é o Pagador de Promessas, né? Acho que é uma cena do Pagador de Promessas. A outra já está. Agora você pode. Aqui tem um monte. Mas, assim, eu vou passar aqui só para vocês verem. Então, são resumos. Resumos de filmes, imagens de filmes. Então, isso aqui não é um zine de fotonovela, mas se aproxima disso que eu acabei de falar, que são resumos de filmes antigos, que é, assim, uma da fonte do que a gente vai ver depois que vai se tornar fotonovela, né?
Vamos falar um pouquinho disso que eu estava falando agora. Não? As fotonovelas no Brasil, elas surgiram nesse contexto de importação da França e da Itália. Com isso, tem um ponto que eu sempre falo nas oficinas, que é uma coisa que a gente pensa hoje, quando a gente vai estudar sobre decolonialidade, sobre problematizar, né, o que a gente consome, a produção nacional que vem de fora. Imagina, fotonovela que vem da Itália, da França. As fotonovelas eram taxadas como uma produção para o público feminino. Então, a produção industrial, da indústria cultural, era pensada, nosso público é a mulher. Ainda que não fosse, era pensado assim, né? E era, de certa forma, vai mostrar as pesquisas. E veja, as mulheres, né, as leitoras, elas tinham os homens retratados nessas produções, que é aquele ideal de homem branco, alto, europeu, olhos claros, né? Então não tinha nem assim, o Brasil, que sempre teve uma maior parte da população negra, parda, enfim, não era, a gente não se via, não se identificava nem etnicamente nas produções. Então era uma produção que vinha de fora para dentro, né? E de acordo com o Miguel, a partir de uma pesquisa, né, as leitoras elas estabeleciam uma relação de afeto, idolatria por esses intérpretes estrangeiros, né? Então, os atores que ficaram figurando o imaginário feminino nos anos 1950 a 1970 eram esses atores, né, do cinema italiano, sobretudo. Em relação ao nível socioeconômico das leitoras, a Abert fala que tem uma pesquisa que constatou que a maior parte das leitoras estavam no extrato de renda entre B e C, e o foco era a fotonovela ser produzida para mulheres de baixa renda com pouca escolaridade, segundo essa pesquisa de levantamento. Aí tem aqui um trecho que eu tirei de um artigo, né? Que é assim, ó. É certo que a revista Capricho, assim como as demais, que tinham a fotonovela como carro-chefe, era alvo de preconceito, uma vez que as fotonovelas nela publicadas eram taxadas de subliteratura, bobagem, leitura vazia, leitura de mulher e ainda, de uma maneira pejorativa, leitura de empregada doméstica. Gente, aí a autora fala, faço aqui uma especulação. Não seria, talvez, justamente o fato de serem revistas onde são abordados temas como amor, romance, algo estabelecido como pertencente, entre aspas, né, ao universo feminino, um dos motivos para as fotonovelas serem vistas como algo de menor importância? Por que o termo leitura de mulher, entre aspas, é utilizado como um adjetivo negativo? Por que algo é depreciado por ser uma leitura de mulher? Seguindo essa linha de raciocínio, nem sempre a leitura de romances, incluindo aí as fotonovelas, era bem vista pelos pais e educadores. Dessa forma, desvalorizar a imagem deste gênero de revistas poderia ser uma tentativa de fazer com que moças e mulheres de família se mantivessem distantes de qualquer coisa que pudesse desvirtuá-las dos papéis que lhes eram incumbidos, de ser uma boa esposa e boa mãe. Gente, assim, eu botei até uma imagem de sufragistas e um monte de interrogação. Um absurdo, né? Assim, cada coisa. Mas, enfim, aí nesse momento, quando a gente traz essas questões, né? E outras, porque quando a gente faz a oficina de fotonovela, a gente traz memes, trechos de reportagem, tudo, para provocar o público, né? A gente traz assim a pergunta: vocês repararam que as fotonovelas elas traziam estereótipos questionáveis? E aqui, na minha explanação, eu nem estou trazendo imagens das fotonovelas, né? Porque senão ia ficar uma palestra muito longa. Ou seja, ler algumas histórias para vocês constatarem que muito problemáticas, né? Mas é fruto do seu tempo. O que eu estou fazendo aqui é esse resgate, né, no tempo atual. Então, eu digo o seguinte, que hoje a gente pode se apropriar dessa linguagem no contexto atual, pensar em reverter essa apropriação de outrora, né? E aí eu trago a reflexão em relação às questões que a gente viu até aqui. Qual assunto a gente poderia fazer de fotonovela? Porque a nossa proposta aqui, a fotonovela que eu abordei até agora, historicamente, é uma fotonovela da indústria cultural. É um artefato comunicacional produzido numa lógica de indústria, né? Enfim. E aqui agora, eu, Daniele, né, no projeto Papo de Mulher, nós do projeto, nos apropriamos, assim, não estamos sozinhos, né? Porque a fotonovela é usada na área pedagógica, e a gente se apropria, mas na perspectiva da produção autoral,
na produção educacional. Então, de acordo com Miguel, as fotonovelas estão no rol do que Michel Dissertot classificou como uma cultura ordinária, né? Ou seja, comum, ou seja, uma cultura, entre aspas, considerados daqueles que são sem cultura, entre aspas, né? Então, para a autora, apesar das fotonovelas terem sido um fenômeno, né, que marcou uma época, na área acadêmica é exígua a produção de trabalhos científicos a respeito desse tema. Eu digo isso em relação à pesquisa exploratória que nosso projeto fez, por exemplo. A gente está escrevendo sobre isso. E aí a Miguel fala assim que talvez um dos motivos seja o fato de a fotonovela carregar consigo os estereótipos de ser chamada como subliteratura, leitura vazia, entre aspas. Ela já nasce como uma ideia de subproduto do cinema, né? E por isso ela, na área acadêmica, não seja tão prestigiada, né, como tema de pesquisa. Ou seja, aí eu que estou falando, a fotonovela fazendo um paralelo com as histórias em quadrinhos na educação, que até pouco tempo, como eu falei, era mal vista, né? E era considerado como uma subliteratura, os fanzines também, que adentraram a área da educação alguns de uns anos para cá, né? Então, a fotonovela ainda é um tema marginalizado na pesquisa científica, mas como a gente adora temas outsiders, né? Temas marginais, nos interessa. Mas a gente não está sozinho, lógico. A gente não está inventando uma coisa do zero. Já existe, mesmo sem tanto prestígio, existem sim vários trabalhos de PIB, de TCC, residência pedagógica, né? Trabalhos de mestrado, doutorado sobre fotonovelas, né? E eu vou mostrar rapidinho aqui alguns temas. Então, nosso projeto, quando a gente estava escrevendo o projeto para submeter à universidade para pleitear a aprovação e a bolsa, nós fizemos uma pesquisa exploratória em base de dados, né, com publicações científicas na área de ciências e saúde, e encontramos algumas iniciativas de elaboração de fotonovelas no âmbito nacional e internacional. Olha os temas aí: alimentação saudável, saúde alimentar, química, ciência da natureza, saúde da mulher, saúde mental, pessoas com deficiência, abuso de drogas, vacina, higiene bucal, ensino, ciências, laboratório, Covid-19, diabetes, educação pré-natal, terceira idade, violência contra a mulher, gravidez na adolescência. Tem algumas páginas que a gente printou para colocar aqui. Então, é isso. Aí a gente se pergunta, então, por que criar fotonovelas, né? E aí eu não tenho uma resposta, eu jogo mais perguntas, né? Qual é o papel da educação? Então, quando a gente pensa em promover uma educação de qualidade, crítica, calcada no protagonismo dos alunos, em uma aprendizagem, né, numa aprendizagem com base em contexto, que venha de questões da realidade, não aquela aprendizagem alienante, que você não sabe por que está aprendendo aquilo, né? E a gente repensa as práticas pedagógicas. Quais práticas eu estou usando na minha prática, na minha praxis, né, em sala de aula? Que tipo de educador ou educadores nós somos, né? Qual é o nosso papel enquanto profissional, enquanto cidadão, na divulgação da ciência, no ensino de ciências? Então, daí nasce o que a gente bebe, né? Que é dos referenciais teóricos mais importantes do projeto, que é a educação popular em saúde nesse contexto, que é aquela educação que traz uma visão diferente, porque quando a educação, na área da saúde, principalmente, existia uma abordagem histórica que o saber biomédico ele era hierarquizado como um saber mais importante do que os saberes populares, os saberes das pessoas. E a nossa proposta não é essa, de chegar como se fôssemos donas do conhecimento para impor para ninguém, sim uma aprendizagem dialógica, que primeiro a gente entenda o contexto, os interesses daqueles grupos, os saberes prévios, né? E a gente construa de uma forma coletiva. Então, a educação popular em saúde é onde a gente tem nosso referencial. A gente parte também do pressuposto que a autoralidade, ou seja, ser autora, né? E também a gente se apropriar da ideia da fotonovela, subvertendo, né, esses princípios que ela traz, subjacente em sua origem, subverter os estereótipos, né, de outrora, sobretudo nas questões do projeto voltado à questão da sexualidade,
do feminino, das relações de poder, da interseccionalidade, a gente propõe trazer olhares a partir da mulher, né? Dos temas de interesse. Veja, se a fotonovela nasceu de uma indústria cultural que pensava, vamos produzir para mulheres, uma produção masculina, sobretudo, agora a gente, enquanto mulher, nesse projeto, a gente quer fazer as nossas fotonovelas com o nosso olhar, com os nossos interesses, com a nossa visão, né? Trazendo a representatividade que a gente acha que tem que ter, o protagonismo e a nossa visão, que é aquela coisa de trazer, que tem tudo a ver com fanzine, né? Qual é a minha maneira de pensar que eu quero expor para o mundo? Então, é essa ideia de nos apropriar dos artefatos culturais para produzir novos sentidos e novos significados, ou seja, fazendo uma apropriação de uma fotonovela de antes para uma fotonovela atual feita por nós, né? Que é a proposta que a gente traz. Então, a gente pensa em tanto aprimorar nossas práticas pedagógicas, mas também trazer a ludicidade, a criatividade, a alegria para o nosso universo acadêmico, de sala de aula, da pesquisa, e, ao mesmo tempo, o protagonismo, né, da autoralidade, da arte, né? E a gente também, quando a gente vai produzir algo, seja fanzine, fotonovela, HQ, nessa visão autoral, a gente cria nossas histórias, né? E muitas delas são até autobiográficas, então nos ajuda a compreender nossa história e também a recriá-la, porque a gente vai criar uma narrativa que vai para o mundo e isso nos cura também, né? Então a criatividade nos ajuda a nos transformar e a gente ser essa mudança que a gente quer ser no mundo, né? Então, aí eu vou mostrar como a gente cria as fotonovelas. E aí eu vou passar mais rápido, porque a ideia aqui não é ensinar, né, a fazer a fotonovela, só dizer alguns elementos. Também eu estou de olho aqui no tempo, para não ficar muito longa a minha fala. Então, nas oficinas, a gente traz uma questão das linguagens da fotografia, né, de enquadramento, dos planos, né, dos planos, plano médio, plano detalhe, tudo, e vai fazendo um paralelo com fotonovelas prontas e mostrando, olha como a gente usa esses elementos do enquadramento, né, dos planos fotográficos, para a gente também comunicar a nossa narrativa, porque o uso de um plano, de um enquadramento, já comunica. E na fotonovela isso é fundamental. Então, a gente traz essa conversa. A gente fala também sobre alguns elementos que compõem a fotonovela, questões da estética, né? Olha a questão da paleta de cores, né? Do uso do preto e branco, da questão da fonte das letras, né? Do uso dos balões, no caso aqui tem o balão de fundo preto com a letra branca, tem balão que é branco com a letra preta, a questão da letra pode ser tipo as fontes, né, mesmo usadas, a questão do cenário, a gente vai comentando, né, alguns elementos de, vamos dizer, de efeitos especiais, porque tem os recursos, né, esse ar de fotonovela antiga, no caso aqui é uma fotonovela antiga, mas a gente pode forjar atualmente, fazer uma fotonovela com cara de antiga, por exemplo. Tem fotonovela com cara mais de pop art, então vocês veem que tem imagens aqui de novelas que foram transformadas em fotonovelas. Tem a questão do uso de filtros, efeitos especiais, né, destacando a questão do estilo, né, do cenário, de brincar com a paleta de cores nessa última página aqui, que são, né, usar 3 cores somente, enfim. E aí a gente vai mostrando para que os alunos já façam decisões, né, de quando ele fizer a fotonovela, que estilo ele quer, uma fotonovela que se passe no futuro, futurista, não, é uma fotonovela do passado, medieval, enfim, como ele quer contar essa história. E aí a gente tem um momento para falar sobre roteiro, falar da importância, né, de pensar uma história que tem início, meio e fim, mas que ela pode começar pelo fim, né, fazer uma reviravolta, e a gente conversa bastante sobre a questão de ter o tema, qual é a mensagem que a gente quer passar, né, pensar na história, nos personagens, na construção do personagem, imaginar também a vestimenta deles, se a história vai ser contada num tempo linear, não linear, enfim, onde se passa essa fotonovela. Então, a gente vai explorando tudo isso, né, na oficina. Eu trago também alguns exercícios sobre roteiro, e aí tem essa HQ aqui do Martin, do Marinho, né, que ele ensina a fazer um roteiro
com um argumento muito simples, né? E aí, como a fotonovela bebe das histórias em quadrinhos, eu trago exercícios na oficina para a gente pensar em uma sketch, uma coisa rápida. Porque a ideia da fotonovela é a gente criar uma coisa na oficina rápida, de modo que não trave as participantes. Nem pode ser uma coisa muito complicada, mas também que dê aquele desafio gostoso para poder criar a fotonovela. Aí a gente vai falando da estrutura de 3 atos, né, no roteiro, aí vai falando da importância de fazer esboços, né, de já imaginar a fotonovela, já trazendo a questão da articulação do roteiro com as imagens, como é que vai ser a foto 1, a foto 2, qual o texto do balão que vai estar. E aí a gente vai conversando com calma durante a oficina, né? E é muito lúdico, né? E aí chega um momento da oficina que a gente fala, ó, gente, vocês podem fazer a fotonovela digital ou impressa. E aí a gente fala, ó, o roteiro você já tem, porque no momento da oficina, que a gente fala do roteiro, a gente dá uma pausa na oficina e fala, vamos criar um roteiro rápido? Aí a gente dá uns minutos para quem está com a gente criar o roteiro. Aí a gente continua, ó, o roteiro você já tem. Aí, em seguida, a gente já bota a proposta, vai fazer a caracterização dos personagens, roupa, maquiagem, cenário. Depois, treinar as poses, porque, como já tem o roteiro, já imaginar essas fotos, porque depois que tiver com tudo planejado, é ir para campo, né? Para fazer as fotos. E a gente fez a oficina, recentemente, estamos fazendo uma segunda agora, remoto. Então, cada um se virando em sua casa. Foi muito engraçado, porque eu fiz aqui também, né? Eu falo sempre, a educação popular em saúde, a professora é aluna também. Eu não façam suas fotonovelas, não. Eu dinamizo, trago a proposta, a galera compra a ideia, porque só dá certo assim, e eu também vou. E aí eu aqui em casa fiz o meu cenário, eu fiz o papel de um ator e uma atriz, né? Eu mesma me caracterizei. Os gatos sem entenderem nada, eu fazendo o cenário, tirando foto, dando risada sozinha. E quer dizer, mas eu só fui tirar as fotos com o meu planejamento pronto, porque senão perde muito tempo. Eu devia ter tirado uma foto assim, depois que eu sento no computador, aí eu explico, né? Então é bom ter todo o planejamento para depois que você vê para o computador para baixar as fotos, você não ficar voltando para ter que tirar de novo, né? Então tira as fotos, depois que você está com tudo pronto, né? As fotografias, você bota ela numa pasta do computador ou quem tem celular, né? Usa pelo celular mesmo. Depois você monta a página inserindo as fotos, aí tem um monte de possibilidade. Eu já fiz fotonovela no PowerPoint e agora, mais recente, eu fiz no Canva. Então, eu adorei fazer no Canva e cada um faz como quiser. Nessa hora que você vai montar, você vai ver se precisa clarear, escurecer a imagem, se você quiser uma estética, né, de paleta de cores ou botar preto e branco, enfim. E aí você vai botar efeito especial e depois inserir os balões de diálogo, escrever as falas nos balões, salvar o arquivo para postar ou imprimir. Já a fotonovela impressa é a mesma etapa que eu falei agora, só que aí, depois que tira as fotos, imprimir as fotos, né? Eu já fiz zinha assim, que eu imprimi as imagens e depois eu montei no papel, né? E aí você cola no papel grosso e vai fazendo a montagem na mão. Desenha em torno das fotos para fazer a moldura, desenha os balões de diálogo, escreve a fala, de preferência com a letra legível, de forma, né? E aí depois você vai montar o seu zine e você vai usar a matriz para fazer cópias, né, de xerox, você pode tirar foto também e postar. Então, já encaminhando para o final, gente. Espera aí. E aí, para fechar as informações importantes, para você que está me vendo aqui e quer fazer sua fotonovela. Coloque a autoria, né? Quem foi que escreveu o roteiro? Quem fez as fotos? Quem são os atores e atrizes? No meu caso, foi uma equipe, eu fiz tudo, né? Então, mas tem que botar o crédito lá, né? É importante dar o crédito. Caso você queira fazer uma produção anônima, né? Porque pode ser um tema que seja sensível e que você não queira se expor, você pode usar um pseudônimo, né? Um pseudônimo artístico e fazer alguma coisa na imagem que não apareça seu rosto. Tem alunas minhas que fazem isso, né? Bote também informações sobre o ano e o local de publicação, né? E no contexto institucional, lá na UFSB, eu peço para colocar lá a produção do componente curricular tal ou da oficina, né?
Quando você usar um conteúdo de terceiros, por exemplo, vou fazer uma fotonovela e em algum momento vou botar um poema de Clarice Lispector, vou botar um trecho de uma música, lá no final você bota trecho da música de tal autor, né, do compositor. Por quê? Porque, embora seja uma produção educacional que não tenha fins lucrativos, né, na mesma lógica do fanzine, você tem que dar crédito à autoria do que você colocar lá. Então, usou uma imagem para compor a fotonovela, né, coloca lá a fonte da imagem. Pensar em colocar sempre letras legíveis e pensar na acessibilidade, porque você, às vezes, vai botar uma letra com serifa, com a marquinha lá, fica ruim para algumas pessoas lerem. Então, sempre botar em caixa alta, que seja uma leitura que possa abranger o maior número de pessoas, né? E, assim, eu sempre falo no final, como às vezes é a primeira fotonovela de muita gente, eu falo, ó, não leva a sério, não, sabe? Pega leve, bora brincar, né? Vamos fazer uma coisa que dê prazer, não vamos comparar uma produção com a outra, né? Seja generosa consigo mesmo, porque muitas vezes é a primeira fotonovela, e se a pessoa ficar travada, se comparando, né? E, não tá tão bom, não faz. Então, a ideia é essa, né? Aqui, algumas imagens, eu não vou ler, né, as fotonovelas, eu acho que não seria adequado, mas, até pelo tempo, eu vou mostrar aqui a produção da fotonovela que a gente fez recentemente, das nossas amadas e queridas, né, participantes, que a gente está fazendo um fanzine coletivo que vai ser publicado em breve, e vou estar avisando para vocês. Então, foi uma produção do projeto Papo de Mulher, tivemos 9 fotonovelas, e a gente vai fazer um fanzine coletivo com todas as produções. Está lindo, gente. A Ana Basaglia está montando com a gente, e aqui eu vou mostrar algumas imagens. Aqui, ó, a fotonovela da Andréia, sobre saúde da mulher negra. Aqui, ó, uma fotonovela da Aline, Red Flags. E aí, veja que são novelas com estéticas diferentes, né? Usou vários recursos que foram falados na oficina, coisa mais linda. Aqui é da Ana Basaglia, fotonovela. Aqui é a fotonovela da Evelyn, que tem uma estética que lembra o cordel. Aqui, ó, é Coisa de Mulher, de Tina Curtis, sobre pobreza menstrual. Aqui é da Anne, sobre a questão da saúde mental, né, como isso impacta nossas vidas atuais. Aqui sobre a maternidade, da Jéssica. Esse aqui é uma fotonovela da Débora, que traz a questão da acessibilidade, da inclusão, né? Aqui a minha fotonovela, que eu fiz Homem e Mulher, né? Fazer uma discussão sobre o mundo acadêmico, sobre a questão do assédio acadêmico e como isso é visto como uma forma normatizada, né? E não é. E aqui uma imagem final que a gente está montando um fanzine coletivo e que logo vai ser disponibilizado para vocês. Então, gente, é isso. Aí, no final, quando eu termino, né, nós terminamos a nossa fala sobre fotonovela, a gente bota, ó, a ideia é, vamos pegar questões, problemas sobre ciências e saúde, né? Pensar quem são os personagens, planejar bastante, pensar nas roupas, enquadramento, né? Eu falo para o pessoal não se aglomerar, chamar o pessoal de casa, da família, para entrar como figurante, né? E a ideia é se divertir. Eu botei algumas imagens aqui, que é a pessoa botando a câmera e fazendo sozinha, né? E essa coisa de se maquiar, de mexer no cabelo, que é bem lúdico, que é bem legal, que é essa coisa da fotonovela. Então, eu encerro aqui a minha fala. Eu espero que essa exposição, né, das fotonovelas, da ciência e arte, ela possa servir de referência e inspiração para educadoras e educadores e profissionais que desejam desenvolver fotonovelas em sua prática pedagógica, profissional e pessoal também. E aí eu deixo aqui meus contatos, né? Tem o Instagram do Projeto Ciarte, o Instagram do Papo de Mulher, tem meu e-mail, blogs e nossos parceiros aqui. Depois eu tenho que pegar a logo do Luciano para botar aqui agora também, para quando eu for apresentar em outros lugares, levar também o Projeto Ciência e Arte. E é isso, eu gostaria de finalizar com esse desenho meu aqui. E agradeço pelo convite. Ok. Falei bastante, né? Lindo. Não, lindo desenho, viu? Eu já quero botar na moldura aí, se você tiver possibilidade. Posso remover, gente? Pode remover. Pode, deixa eu tirar aqui a apresentação. Ou você tira aí você.
Tá, tirei. Tá, assim, bom, eu tô aqui, como eu posso dizer, bombardeado. Não sei nem por onde caminhar diante de tanta coisa que poderia comentar, mas eu não vou nem comentar a sua parte inicial, porque, galera, a parte inicial que a professora Daniele nos traz sobre as ações dos projetos, né, da Zogoteca, o CIART, etc., eu tenho certeza que ela vai retornar ao nosso canal para nos falar um pouco mais, especialmente sobre a questão da história em quadrinhos, que a gente tem um foco maior, Daniele, na história em quadrinhos, né? Sim. Então, a gente tem muito que dialogar. E a fotonovela é a mais próxima aí do História em Quadrinhos também, então nada mais apropriado. Gostei muito de quando você sugeriu a alteração de um foco grande para um foco bem mais direcionado, foi muito bom. Eu tenho a experiência de um curso que fiz no Instituto Anísio Teixeira, e eu não sei se todas as equipes fizeram a fotonovela ou se a equipe que eu fiz foi fotonovela, e eu fui o ator. Eu fui um dos atores. Né? É massa, né? Lá para a escola de aplicação do Instituto Anísio Teixeira. Então, eu fiz o papel de um professor rígido, que quero tudo certinho, aquela coisa, e o outro professor, aquele professor mais, calma lá, não aperta muita corda e tal. E aí, no final das contas, a fotonovela termina assim. O outro professor continua lá, lutando na educação da forma como ele pode, e o outro personagem, que sou eu, entra na faculdade de Direito. Ou seja, sai da educação. O que a gente não quer é isso. Né? E eu acho que essa proposta que você nos traz aqui, de alegria, você falou alegria, eu diria também que prazer no trabalho, para que a gente continue a acreditar naquilo que a gente tem de melhor, de ofertar, junto com a nossa formação acadêmica, o nosso conteúdo. Né? Então, acho que isso é muito legal. A gente está vendo aqui, pessoal, o quanto que o engajamento de um trabalho de uma professora universitária pode ter um enraizamento, por assim dizer, na educação básica. Ela trouxe a experiência numa escola indígena. Então, se formos pensar em nossas escolas, nossos colégios que não são indígenas, que têm dificuldades, imaginem escolas indígenas. Na pandemia, eu participei de um curso em que as colegas... É um curso de educação indígena, né? E as escolas mostrando a realidade difícil para terem que lidar na pandemia. Porque a temporalidade, o lidar com as coisas é bem diferente do que nós, que eu fico em casa. Com os povos indígenas é um pouco diferente. Então, assim, essa oportunidade ímpar, né? Eu vejo que, Daniele, nós podemos parcerizar em muitas coisas aí, e eu vou propor para logo, para ontem, porque senão você não vai ter tempo. Não, eu me lembrei, você me desculpa eu te interromper, porque eu me lembrei que você falou da educação básica, e assim, eu sou professora na licenciatura, e a proposta é justamente que os alunos da licenciatura levem para a sua prática em sala de aula. Então, eles já estão atuando no estágio, na residência pedagógica, PIBID, para se apropriar dessa prática pedagógica e fazer as fotonovelas. Mas eu sempre digo para os alunos que é uma experiência que eu tive, duas coisas que eu vou falar. Uma, eu participei da caravana do projeto da Tânia Araújo Jorge, né, que é a nossa orientadora MOR, que, inclusive, né, eu separei esse livro para mostrar aqui, ó, que é dos 111 anos de ensino no Instituto Oswaldo Cruz, e traz a questão da ciência e da arte, né? Da linha de ciência e arte na Fiocruz. E aí teve uma caravana do Plano Brasil Sem Miséria, que a gente foi em vários lugares do Brasil, e eu levei a oficina de quadrinhos. E olha, só de falar, eu me arrepio. Quando eram várias oficinas ofertadas, e quase todas as escolas que a gente chegou no Rio Branco, no Acre, queriam a de oficina de quadrinhos. Assim, todo mundo querendo, e só era eu que ia dar, então não tinha como, eu tive que dar para poucas escolas, porque eu não ia ter condição. Mas as turmas lotadas, e a gente teve que fazer meio que um sorteio, para você ver como é legal, né? Você ver uma disputa por quadrinhos na educação. E aí, quando eu dei essa oficina, isso lá em 2012, eu não tinha muita experiência.
tinha muita vontade e paixão, mas não tinha muita experiência. Aí eu tinha ficado um bom tempo sem desenhar. E eu me lembro que no dia que eu estava dando oficina, uma aluna falou assim, professora, você desenha? Aí eu falei, olha, eu já desenhei, mas ultimamente já tem anos que eu não desenho. Aí ela, mas como é que a senhora fica falando para a gente desenhar? E porque eles ficavam com resistência a desenho. Ah, eu não sei desenhar e tudo, eu bora desenhar. Aí ela, como é que você disse para a gente desenhar se nem a senhora desenha? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? É uma reflexão importante. Aí eu me lembro que eu fiquei assim, nossa, me lembrei de Paulo Freire, que fala para a gente sempre refletir a nossa prática, né? Como é que eu fico com um discurso que eu não faço o que eu estou. Não pratico o que eu estou discursando. Aí eu comecei a me ficar assim, inquieta, né? Falei, vamos voltar a desenhar, vamos, né? E aí eu me lembro que aí é o segundo ponto. Eu falo para os alunos, para a gente fazer uma prática pedagógica, a gente tem que passar por ela. Então, para eu começar a fazer oficina de fanzine, eu falei, eu vou fazer um fanzine para eu ver como é que faz. E, principalmente, fazer uma oficina de fanzine como aluna. Aí, no evento da Aspas, né, que é da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, teve a oficina do Gás Andraus e eu fui, né, participar, nem sabia o que era fanzine. Quer dizer, eu, quando era pequena, eu fazia fanzine, eu tenho minhas revistas, mas eu não sabia, né? Eu só fui saber o conceito de fanzine adulta. E aí eu fiz o meu zine na oficina e eu senti que eu passei pelo ritual, que é o ritual de fazer, né? Então você faz, você cria e você se sente apto, porque como o professor Elídio de Santos Neto falava, né? Ele é falecido, mas é muito lembrado por todos nós, que é na área de que ele trabalhava sobre essas reflexões de educação, de quadrinho e fanzine no ensino. Ele falava assim: não existe uma fórmula mágica. Cada educador vai usar sua própria metodologia para trabalhar a história em quadrinho no ensino. E a mesma coisa para o fanzine, para a fotonovela. O que a gente faz é compartilhar nossas experiências, né? Colocar as pessoas para vivenciar essa experiência. Então, que meus alunos, ao fazerem a fotonovela, eles, poxa, é assim que faz, agora eu vou ver como eu vou conduzir meus alunos a fazerem. E aí ele vai encontrar de acordo com o contexto dos alunos dele. Porque, por exemplo, o que adianta levar uma lógica de uma fotonovela pronta, a gente vai fazer assim, assado, e chegar num determinado lugar, não tem computador, não tem celular, ou só tem celular, ou não tem isso, não tem aquilo. Vai ter que fazer de acordo com a lógica do local, com os recursos que tiver naquele local, com o interesse daquele grupo, porque também não adianta a gente chegar empolgado e a pessoa não embarcar na ideia. Então, é isso, eu acho que e a educação básica é o chão, né, da sala de aula, da educação, e ela deve ser priorizada. Então, quando eu trabalho isso na universidade, é para a educação básica, porque o meu aluno e minha aluna, eles estão em processo de formação de professor, de serem educadores. E é isso, eu não estou literalmente lá, mas os meus alunos estão chegando lá. E a ideia é que a gente melhore o ensino com práticas pedagógicas lúdicas, alegres, né? Que o aluno tenha prazer de aprender, que ele se envolva, que ele pensa, meu Deus, a aula já começou? Peraí, eu estou aprendendo porque tem isso, né? Às vezes o aluno fala, mas afinal de contas, já começou, está rolando a aula, e aí, para ele fazer a fotonovela sobre ciência, sobre saúde, ele tem que conhecer o conteúdo. E eu sempre digo, Luciano, o seguinte, quando a gente vai fazer quadrinho, fanzinho ou fotonovela, a gente não pode fazer uma produção chata, ou seja, didatizar, né? Fazer aquela coisa assim. E aí eu estou me apropriando do termo didatizar de uma forma pejorativa, porque tudo a gente pode fazer uma leitura positiva e pejorativa. Eu estou aqui me apropriando de uma forma pejorativa, porque uma boa didática é ótima, né? Mas assim, você pegar e fazer um quadrinho como se fosse uma cartilha chata, lá dos moldes antigos, daquela cartilha que prescreve regra, que fala que você tem que fazer isso, com a linguagem, né, de ordem, enfim. Não, a ideia é você contar uma história, ou seja, uma narrativa, e na narrativa você vai abordando questões de saúde, de ciências, ou seja, o personagem ele tem que ter uma verossimilhança, né? Tem que ter uma personalidade, e essa personalidade. Tanto é que, dependendo da história, tem gente que fica fã dos personagens. Ah, não, eu quero mais história dele, que eu já vi alunos criarem um personagem que é tão verossimilhante, que tem particularidades tão curiosas, engraçadas, que quem lê às vezes fala, vai ter mais história desse personagem. Então, a ideia é essa, ser uma coisa legal. Eu falo, faça uma coisa que vocês gostem de ler, né? Então, é isso, é criar e se divertir.
com a ciência. Perfeito. Então, é o que eu estou dizendo como a aproximação da universidade, do ensino superior, com o ensino básico. Isso é de fundamental importância. Um não existe sem o outro, né? Acho que são complementares, até porque você tem os cursos de licenciatura, por exemplo, né? Então, isso é fundamental. O trabalho que a senhora desenvolve realmente tem muita relevância e contribui de forma efetiva, inclusive para a área que eu sou de uma outra área, não sou da biologia, não sou da saúde, eu sou de geografia. Muito embora a gente tenha algumas coisas que são próximas, você acabou de apresentar no Google Form uma atividade que tinha lá História e Geografia. Então, Sim. você vê que é um trabalho interdisciplinar que essas ações como fotonovela, esses projetos, né? História em quadrinhos, isso transpõe a barreira disciplinar. A gente precisa entender a partir disso. E trabalhos, inclusive, interdisciplinares que podem ser feitos na escola, né? Com certeza. Na escola ou nos colégios. Né? A fotonovela História em Quadrinhos, o professor se dando bem com os colegas, pode trabalhar língua portuguesa na mesma fotonovela, pode trabalhar matemática para poder fazer quantas páginas, múltiplos de 4, quantos quadros tem que ter para poder dar certo. Pode pensar na questão do cenário, vai se passar geograficamente falando aonde, pode trabalhar isso também para explorar. Tem um monte de possibilidades de interdisciplinaridade, né? Exato. E, assim, outra coisa que eu observei é que você trouxe aí uma série de passos, né, que me remete ao cinema, que é a área que muito me atrai, que eu sou um cinéfilo, né? Você falou também que acompanha séries e você traz isso para... Realmente, parece um vírus que a gente tem. Eu viajo, ou assisto um filme e já estou pensando como é que eu posso... Aquilo ali deu um start, deu um estalo, aliás, para poder usar na aula. Então, sempre isso... Sempre tem a possibilidade, é um potencial grande, muito grande aí também. Bom, mas eu quero deixar, antes de mais nada, eu quero registrar algumas presenças aqui, mas antes de concluir os registros, eu queria que as pessoas começassem a escrever alguns comentários, perguntas, dicas, questionamentos no chat, para quando eu terminar eu já ter como trazer alguns questionamentos algumas dicas, alguns comentários para a professora Daniele. No Facebook, professora, nós temos lá a assistência do Gilberto Aranha Andrade, lá do estado de São Paulo, que é uma pessoa, inclusive, que trabalha na questão da preservação e conservação ambiental, é um homem que trabalha na questão de manuseio de sementes, de plantas. Então, no universo das plantas aí, é um cara que nos acompanha lá no nosso perfil do Facebook, e ele fez um comentário que eu trouxe para aqui mesmo, para o YouTube, né? Deixa eu só verificar aqui. Então, ele fez um comentário lá atrás, o seguinte, eu vou projetar aqui, isso foi no Facebook, tá? Que ele chegou a ver, né, revistas de fotonovela, inclusive em preto e branco, e as radionovelas foi da época da mãe dele. Então, quer dizer, houve uma evolução midiática disso. Uma coisa que eu fiquei impressionante, professora, é do quanto que tu trazes essa questão ligada, o papo de mulher, ligada à fotonovela com a questão feminina. Eu ignorava tudo isso. Hoje já aprendi muito já nessa aula. Eu não sabia de nada disso, nem imaginava. Eu até me lembro agora de radionovela, porque eu fui o captador de som. Eu não fui o criador de sons, sonoplasta, mas eu fui o captador de som de uma radionovela que nós fizemos aqui no Instituto Cultural Brasil-Alemanha, o ICBA, Goethe Institute, e que lá foi feito um trabalho. Então, também é uma coisa muito interessante a movimentação dos estudantes. A senhora poderia comentar um pouco mais sobre essas questões? É interessante o Gilberto trazendo isso, né? E logo no começo que eu trago a coisa da referência, eu me lembro que pensei assim, Evelyn, como é que a gente vai trazer essa questão teórica? Falar o que é fotonovela, e aí falo de história em quadrinhos, como é que é? Aí a gente foi, né, no referencial teórico, e aí já traz isso, né? Essa questão de beber da fonte da história em quadrinhos, da questão da linguagem.
E a coisa do radioteatro não tinha necessariamente na leitura que eu tinha feito, mas eu me lembrei na mesma hora, porque quando eu morava no Rio de Janeiro, eu fiz um curso na Web Rádio Revolução, que é um rádio que funcionava no Instituto Psiquiátrico Nise da Silveira, que é lá no Engenho de Dentro, e tem uma rádio, ainda existe, que é uma rádio comunitária, que na época era uma rádio artesiana, né? E hoje ela é web rádio. Teve várias histórias, né? Para fechar a rádio, enfim. E aí eles trabalham essa questão do curso de rádio para pessoas da comunidade e também usuários da saúde mental. E é um curso livre. Aí eu amo essa área de rádio, eu fui fazer o curso. E aí eu e os usuários do CAPES, né? E muito legal. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer um projeto sobre isso, que foi na época o projeto do mestrado que eu fiz, né? E numa das aulas desse curso, a gente foi conhecer rádios do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional, eu não estou me lembrando agora outras rádios, mas o que mais me chamou a atenção foi a Rádio Nacional. A Rádio Nacional, você entra naquele estúdio, é como se você entrasse no túnel do tempo. E lá eles preservam até hoje, pelo menos até quando eu fui, o cenário do lugar do radioteatro. E eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto Salvador, que é um dos professores desse curso, que ele tem um livro chamado A Era do Radioteatro, que ele atuou também. Então, você entra no cenário do radioteatro, é como se você estivesse ali, né, vivendo aquela situação. E aí, quando você vai lá, bota no Google Rádio MEC, que é uma rádio também antiga, que tinha programas de radioteatro, você coloca a Rádio Sociedade, e aí são rádios, né, bem antigas que faziam a veiculação, né, inclusive, fazendo outra ponta aqui, o rádio ele surgiu no Brasil junto com a Academia Brasileira de Ciências, né? Então, o rádio surgiu no Brasil de mão dadas com a ciência. E, além disso, quando a gente fala de educação à distância, a gente só pensa em computador, né? E, na verdade, o EAD começou com Roquete Pinto, que ele fazia as aulas de ciências, enviava os fascículos pelo correio e as pessoas ficavam vindo de casa naquele rádio enorme, era educação à distância. Então, a ideia de educação científica, ela é muito antiga e não é do computador, é das ondas do rádio. Então, eu sou apaixonada por isso. Na época, meu colega Tiago está aqui. Agora que eu estou vendo os comentários do YouTube. Comentário. O Tiago Petra foi meu colega lá no ICICT, no curso da Fiocruz, de Informação e Comunicação em Saúde, e ele trabalha no Ministério da Saúde. Andréia Rocha, querida, estava na nossa oficina de fotonovela, Evelyn bolsista. Gente, um beijo. Laiane, minha aluna da UFB. Ai, que bom. Laiane de lá também, da UFSB? Daí da UFSB? Da UFSB. Ana Maria, eu não conheço. Quero conhecer. Quem mais? Aí, eu estou projetando. Já estamos... Na resposta. Então, é isso. Então, são confluentes, né? A questão do radioteatro, da fotonovela, da novela, né? Então, existe toda a coisa do rádio, da publicidade, um grande... É uma indústria cultural, né? Então, está tudo conectado, essa coisa da fotonovela. Então, como o seu amigo falou, o radioteatro, ele ainda é usado... Tem uma aluna minha, esses dias a gente estava falando de fotonovela numa aula, que é uma outra oficina que eu estou dando, e uma aluna falou, professora, eu ouço radionovela ainda, porque tem uma rádio de Itabuna, radiodifusora, que tem radionovela. Então, ainda em alguma cidade do interior, ainda sobrevive a radionovela, a radioteatro, e eu acho mágico. Eu me lembro muito também que Chacrinha foi um dos que, da era da televisão, que trazia muito esse universo da radionovela, porque, pense, tá os radioatores lá falando, de repente um barulho de trovão, aí pega uma folha de alumínio para balançar, aí tá chovendo, o cavalo tá galopando, aí pega os negócios e bate. Aí, quer dizer, aquela ludicidade do ouvir, de você imaginar o que está acontecendo. Então, isso é maravilhoso, né? Você desenvolver esses sentidos, essa criatividade, essa imaginação, a gente precisa disso. Então, eu, assim, sou suspeita, e é como seu amigo falou,
são linguagens confluentes. Por isso que quando a gente foi fazer essa introdução das oficinas, né, e do projeto mesmo, a gente não teve como não trazer essa conexão, né, do radioteatro, da radionovela, da novela, da fotonovela, da história em quadrinhos, porque são narrativas, são seriadas, né, e tem tudo a ver com esse universo todo, né? Eu acho que eu consegui responder. Professora, se você, enquanto eu faço o registro aqui, se você quiser colocar no chat, você falou que tinha uns links para colocar, acho que dos projetos, alguma coisa assim. Se quiser colocar no chat agora, acho que enquanto que eu vou registrando as presenças aqui, dá tempo, né? Enquanto eu faço uma coisa, você faz outra. Mas assim, a Ana Maria está perguntando se vai ficar gravado. Então, sim, Ana Maria, tanto no nosso canal no YouTube, quanto no nosso perfil pessoal do Facebook, vai ficar lá. Você pode acessar a qualquer momento. E aí eu aproveito a deixa da Ana Maria para dizer, pessoas, vocês que não vão conseguir assistir ou querem reassistir, podem voltar lá e assistir. E mais, aqui você tem a oportunidade de, enquanto estamos ao vivo, de fazer os comentários e nós considerarmos. Mas se não pode fazer isso, você pode ir lá depois da live e comentar no vídeo. Deixem seus comentários, será de muita utilidade para todos nós. Vamos aproveitar o máximo possível as redes sociais nesse sentido, para esse fim, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui eu gostaria de registrar. A Evelyn e a André eu já falei. Só para... Deixa eu só ver aqui. Nós temos... Tá, a André faz um elogio aqui sobre a live, né, sobre a sua comunicação. A Evelyn também traz alguma questão sobre a experiência. A Andrea, quando você apresentou exatamente a fotonovela que ela produziu, ela disse, olha ela ali, que ela também fez parte como atriz, né, da fotonovela. Autora e atriz. Isso. Ela disse, inclusive, aqui que vai usar em outras temáticas da educação, né? A Andrea traz um elogio para você aí. E aí nós temos, tá? Daqui a pouco eu boto um link, viu? Tá bom. Aí nós temos o Tiago, né, que faz um comentário sobre você também. E aí temos 2 comentários de perguntas que são feitas por André. Eu vou pegar a primeira aqui, que tem lá. Devemos variar o uso da fotonovela como recurso pedagógico para não cansar e os alunos ficarem desinteressados? E aí temos 2 comentários. Pronto. É porque eu entrei aqui para poder botar o coisa e deve ter entrado um som, mas já mutei. Mas já foi cortado. O som foi cortado. Isso. Então, a pergunta que ela quer saber é isso. Se pode-se... Eu até ajudaria a ampliar isso aí. Além da fotonovela, né, um outro recurso, uma outra linguagem para que, digamos, saísse um pouco do tédio do ensino, eu colocaria isso, me usaria a trazer para essa outra pergunta aí. Então, pois mas é isso, né? Eu acho que essa resposta aí me lembra o convite que você me fez, Luciano, e que eu pensei assim, bom, vou falar do Projeto Ciarte, que são as estratégias que a gente tem usado, que é história em quadrinhos, fanzine, jogos, e outros, né? Mas geralmente eu tenho mais coisa para mostrar sobre isso. E depois me deu aquele negócio, não quero falar disso não. Apesar de minha introdução hoje ter sido essa, eu queria falar outra coisa, então já começa daí. Eu, como professora, como pesquisadora, eu já fico inquieta. Eu não gosto de também ficar só nas mesmas coisas. Então, tem isso aí. E é isso, a gente tem que variar, porque senão fica sempre aquela coisa de lá vem isso de novo, né? É só aquilo que ela trabalha, né? O professor gosta disso, como se fosse uma coisa até de uma imposição. O professor, ele tem que dar um leque de possibilidades para os alunos, né? E o bom dessas estratégias, todas elas, é que não precisa necessariamente a pessoa fazer tudo. Então, às vezes, quando eu vou dar oficina de fanzine, muita gente fala assim, mas eu não sei desenhar. Aí eu falei, quem disse que precisa desenhar? Para fazer história em quadrinho também não. Então, a gente tem várias, vamos dizer assim, habilidades que podem ser desenvolvidas para fazer história em quadrinhos.
Geralmente é um trabalho coletivo, começa daí, aí uma pessoa faz o roteiro, duas fazem o roteiro, a outra faz a parte da imagem, pode fazer uma arte colagem. Então, a ideia é a criação. Como ela vai ser feita, a gente não para nessa coisa de eu não sei desenhar. A gente sempre avança, isso daí já está superado. E como a Andrea pergunta, né? É isso, é você pensar assim, bom, eu vou trabalhar tal assunto, então eu acho que nesse semestre eu vou experimentar trabalhar com fanzine. Beleza, você faz uma reflexão da sua prática, os alunos vão avaliar como foi, né? Não é isso que é ser professor? A gente trabalha uma metodologia, depois a gente faz um ajuste, num outro momento a gente faz uma abordagem outra, já com algumas mudanças, enfim. E em relação à variação, né? Então, por exemplo, agora no outro semestre eu vou trabalhar com jogos dessa vez. No outro semestre eu vou trabalhar agora com fanzine. E a fotonovela, ela foi nessa busca. Que eu falei, já trabalhei fanzine muitos anos e vou continuar, inclusive na oficina de fotonovela, a gente faz um fanzine depois, não tem para onde correr. Mas usar a linguagem da fotonovela, então isso trouxe uma oxigenação, assim, um ânimo para a gente, né? E é variar. A coisa dos jogos também, porque mesmo quando eu uso os jogos todo ano, nenhum componente curricular é igual ao outro, porque os alunos são diferentes, os jogos são diferentes, e é sempre instigante. Às vezes eu uso o método que eu falei na minha explanação, eu uso o arco de Maguerez para poder nortear a criação do jogo. Às vezes eu não uso, a gente vai de outra forma. E com isso eu vou avaliando, os alunos avaliam, e assim a gente vai criando, né? Como eu falei, não existe uma fórmula única, né? E cada um vai fazendo, e a ideia é que seja legal. Então, acho que é o que a Ana falou mesmo. Certo. Só um momentinho aí, que agora o meu computador deu uma travada e eu não tenho como E aí, controlar. só para completar, que ela botou assim, a variedade temática ajuda? Há alguma implicação no uso com disciplina ou independe? Aí eu gostei da pergunta dela, porque assim, eu antes, quando eu entrei na universidade, na UFSB, eu era professora de vários componentes curriculares diferentes, ainda sou, né? Mas hoje eu estou mais na prática pedagógica. Então, eu usava fanzine, eu usava jogos, tudo isso que eu falei, em vários componentes diferentes. Então, etnobotânica, informação e comunicação em saúde, bioética, bases do pensamento evolutivo, bases epistemológicas da educação, tudo isso eu usei jogos, usei fanzines, usei história em quadrinhos, disciplina até de química. Então, tudo eu usei história em quadrinho, fanzine e jogos. Agora, ou seja, a variedade temática ajuda. Agora, quando você pensa em prática pedagógica, que é isso que eu estou fazendo agora. Agora eu estou mais com as disciplinas de prática e ainda pego outras, lógico. E aí a ideia é essa, que a pessoa, o professor, se aproprie disso e usar em qualquer disciplina. Tanto é que, às vezes, uma pessoa fala assim, eu já fui convidada, né, para falar sobre estratégias didáticas para o ensino de micologia, ferramentas pedagógicas para o ensino de botânica, não importa a área, é a prática pedagógica. Lógico que quando eu sou chamada especificamente, eu falo da prática e mostro a aplicação naquela área, né? Eu falo, então a gente fez uma aplicação, foi assim, assim, aí eu dou os exemplos. Mas, de forma geral, quem está me assistindo aqui, pode ser de qualquer área. O educador, a educadora vai se apropriar disso que eu falei e vai usar na sua prática. Inclusive, eu falo isso, que tem até um poema que fala assim, que o ideal é que a mãe não seja necessária. No meu caso, eu quero assim compartilhar conhecimento, eu quero dar minha contribuição da experiência vivenciada, trocar com quem fala comigo e que depois eu nem seja necessária, que a pessoa se aproprie, dê as oficinas dela. Claro que eu vou estar à disposição. Eu falo sempre, gente, deem suas oficinas de zine, faça suas oficinas de fotonovela. Se quiser me chamar para o começo, para estar lá, pode contar comigo. Mas a ideia é você se apropriar e jogar suas sementes. Eu jogo as sementes e depois que essas sementes se multipliquem. Eu não quero ser aquela pessoa que sempre quer ser a única que vai falar daquilo, entende? Eu quero que as pessoas elas se apropriem. Claro que é bom ser lembrada, mas o que importa
é semear a semente, é jogar a semente, né? E que ela se espalhe. Então, a contribuição para a educação, para a ciência, para a divulgação científica, para a ciência e arte é essa. Pois é. Aí temos aqui a saudação do Paulo Vendaval, nosso parceiro do canal. Temos também aqui um comentário. Ah, tá. Também lá no Facebook também o Gilberto ele parabeniza aí o trabalho apresentado, né? Também a Andréia agradece por suas respostas, etc. Mas não tem mais nenhum questionamento. Pessoas, façam alguns questionamentos. Eu vou fazer um aqui, mas é o tempo que eu ver se alguém mais se manifesta no chat. Assim, antes do questionamento até, eu quero só pedir licença à professora para fazer uma comunicação aqui. Aqueles alunos nossos que estão nos assistindo do 8º e 9º ano, eu peço desculpas aí, porque eu ainda não postei a atividade justamente no Google Form, que eu estou com problema para postar. Eu acredito que o meu e-mail institucional deu pau e eu preciso resolver isso. Até que tive que entrar na live e não tive como eu solucionar. Então, só quando depois eu solucionar, tá bom? Vocês, alunos do 8º ano e 9º ano do Colégio Estadual Professora Noêmia Rego. A professora Daniele, eu vou projetar aqui o Instagram, para quem tem interesse. Mas não precisa, não. Na verdade, o que eu estava tentando botar o link nos comentários, mas não está entrando. Acho que é porque é link. Eu acho que só você vai entrar, Luciano. Pega sou eu mesmo. Que eu estava botando no Instagram do Projeto Ciarte e do Papo de Mulher. Aí que você falou para eu botar meus e-mails, meus contatos, né? Porque eu acho que o chat lê como se fosse spam, botar link. Tá. Aí eu estou botando, eu acho que só você que pode falar. Eu vou colar, então, lá agora no comentário geral. Aí eu vou fazer isso logo lá. Então, já está aí no comentário, tá, gente? O Projeto Ciarte. E eu vou colar o outro, que é o Papo de Mulher e o Linktree. Que aí vocês Esse Linktree é bom porque ele tem um elenco de links de vários projetos, de como me achar, inclusive e-mail também. Eu acho que basta esses 3 aí que o pessoal pode me achar. Pronto, já estou colocando aqui. Deixa eu ver aqui e comentários. Bom, eu vou aproveitar enquanto as pessoas não colocam nenhuma questão, pelo menos no Facebook, até nesse instante não tinha também nada, e para fazer uma pergunta que, de alguma maneira, ela acaba sendo, talvez, encaminhando para a finalização da live. Professora, que dicas mais diretas, porque até para poder ficar mais claro na cabeça de um professor que tem interesse em fazer um trabalho de fotonovelas. A senhora mencionou aí que é preciso pensar no planejamento que os planos A, B, C, Z, porque se não tiver aquele recurso, você tem como fazer de uma outra maneira, mas sem deixar de fazer. Então, que dicas você daria, professora Daniele, para esse professor interessado em querer agora aplicar isso em sua prática pedagógica, esse recurso da fotonovela? E também, no caso, como a senhora ensina os alunos, mesmo sendo alunos do ensino superior, mas que dica você poderia trazer para estudantes do ensino básico que se interessam em querer fazer isso, independente do professor? Como fazer isso? Eu acho que isso é importante aqui também para uma parte do nosso público que nos segue no canal. Primeiro se familiarizar, né? Se familiarizar no tema. O que é fotonovela? Porque tudo que... Eu estou partindo do ponto que a pessoa quer, como você falou. Se o professor quer, então ele tem que saber o que ele está lidando. Isso vale para qualquer coisa. Eu me lembro que eu já ouvi muita dessa pergunta similar em relação ao quadrinho. O professor quer trabalhar com quadrinho. Qual o ponto de partida? Primeiro, ler quadrinhos. Saber o que é quadrinho. Porque não adianta você querer trazer uma prática de uma coisa que você nem conhece. Não tem familiaridade. Eu quero trabalhar com série ou com filmes na minha prática pedagógica. Assistir o filme. Então, primeiro você tem que conhecer, né? Então, primeira coisa, eu fui buscar fotonovelas, né? Fui ler, comprei algumas na estante virtual e tem fotonovelas mais recentes, é mais difícil achar, assim, de editora, né?
mas eu achei algumas antigas, até para ter o meu acervo, para quando eu dou oficina, eu gosto de levar para os alunos verem. E tem muita fotonovela, muita mesmo, virtual. Você acha, tem um blog que é só de fotonovela, você acha fácil, no Google acha muito. Então, ela é fotonovela. Gostar disso, né? Porque também não adianta, como eu estava falando, você querer trabalhar uma coisa se você não tem sentido. Então, eu já estou dando a resposta partindo da ideia de que a pessoa gosta, ela quer aquilo, pronto. Então, primeiro, ela vai gostar dessa linguagem. Segundo, vai entender como faz. Eu acho que quando a pessoa lê uma fotonovela, ela já imagina intuitivamente como fazer. Porque é que nem quadrinho, você vai vendo, então você se familiariza. Claro que você ler uma fotonovela e você fazer é um salto, né? Mas é isso. Então, vou falar tanto para professor como aluno. Então, primeiro, você pode botar no Google também, assim, como fazer fotonovela. Eu acho que hoje em dia a gente está muito assim, né? De já buscar o que a gente quer. E eu fiz isso. Como fazer fotonovela? No meu caso, para eu montar o meu material, eu busquei outros materiais, né, de pessoas que fizeram um passo a passo. Mas eu montei o meu passo a passo por minha conta, que é essa explanação que eu mostrei aqui para vocês, para poder fazer a oficina. Então, eu acho que entra naquele assunto que eu falei há pouco: faça a sua fotonovela. Então, antes de você pensar em dar uma oficina para ensinar o outro, você tem que saber fazer. Então, antes de eu pensar em dar oficina de fanzine, eu fui fazer o meu zine. Mesmo que seja um zine simples, com um monte, não importa fazer. Então, a dica que eu dou para uma pessoa, um aluno, né, um grupo de alunos, pessoas que, independente se o professor pediu ou não, eu quero fazer fotonovela, faz. Isso que eu falei aqui a tarde toda já dá uma ideia para você fazer. E vale professor. Só esse passo a passo que eu dei aqui já é o suficiente para você tentar. Então, eu acho que o professor tem que fazer isso. E depois, quando for na sua prática, fazer o seu plano de aula, levando em consideração isso, essas etapas. E como eu disse aqui, a questão dos contextos, né? Você vai numa sala de aula, aqui em Teixeira de Freitas, tem escolas que às vezes não tem nem cadeira suficiente para todos os alunos. Como é que vai fazer uma fotonovela nesse contexto? Então, aquilo que você falou, o professor ele tem que ter o plano A, B, C e Z, mas para ele ter esses planos, não existe ninguém melhor do que ele para saber a realidade daquela escola, daquela sala de aula. Com base nessa realidade, né, é que ele vai ver os recursos que ele tem, né, de pegar um celular dele, de alguém, ou, vamos fazer assim, quem tem celular aqui na sala? Aí 5 alunos levantou a mão, um exemplo. Então, vamos fazer o grupo, sendo que uma pessoa que tem celular vai ser o de cada grupo, para poder ter um celular por grupo, ou vamos conseguir uma máquina fotográfica, ou, enfim, um recurso que fotografe da escola, ou o professor que vai providenciar. Essas soluções vão ter que ser de cada realidade. Pelo menos com essa situação que a gente vê hoje em dia, a maioria das pessoas tem um celular, mesmo que não seja com uma qualidade tão boa, enfim, que mude, mas a maioria dos alunos, eu acredito que tenha celular, né? Mas tem gente que não tem, dependendo da realidade do bairro, da escola, da idade. Mas é isso, vai caber a cada professor analisar. Uma solução também seria o aluno fazer a fotonovela, depois mandar as fotos para o professor e o professor imprimir preto e branco mesmo, numa impressora, e levar ela impressa, o papel, né? Eu digo numa folha 4 mesmo, imprimir as fotos, como a gente vê aqui, ó, nesse zine, imprimir assim, e fazer a fotonovela na mão, recortando e colando, botando lá o balão, entendeu? Fazendo montagens e criar a fotonovela assim, como se fosse um jornal antigo. Então, aí cabe a cada professor fazer. Então, a minha resposta é essa. Reiterar que não existe fórmula, cada um vai fazer de acordo com sua realidade, com os recursos que tem, e pode ser uma fotonovela digital ou impressa, de acordo com isso que a gente conversou aqui. Eu acho que dá muito certo. Mas tem que tentar. Perfeito, obrigado mesmo. A Evelyn coloca a seguinte postagem: e as fotonovelas podem ser feitas de histórias individuais ou coletivas sobre temas
que às vezes perpassam muito entre os alunos, né? Você tem uma série de temas realmente aí. A senhora gostaria de comentar sobre essa colocação da Evelyn? Na verdade, o que a gente acaba vendo na prática é muito uma questão autobiográfica que emerge, né? Tanto nas oficinas de quadrinho, de zine e de fotonovela. Às vezes, quando a fotonovela é coletiva, a questão autobiográfica não pula tanto porque é um trabalho coletivo. Mas quando é individual, geralmente essa questão autobiográfica ela aparece sim. Tanto que veio uma discussão recente nas duas oficinas, né, que a gente mais recente, que é, professora, como eu faço para eu não aparecer ou não se expor e tal? Aí eu falo o recurso do pseudônimo, né? Eu falo o recurso de poder usar recursos gráficos para poder não botar o rosto. Então, a pessoa ela pode aparecer na foto, mas ela pode colocar um emoji ou ela fazer alguma coisa para descaracterizar o rosto, se ela não quiser aparecer, né? E querer ser a atriz da história, porque às vezes são histórias que trazem situações vivenciadas, né? Na experiência de vida. No caso do projeto Papo de Mulher, isso aconteceu muito, porque a gente faz reflexões, como eu até falei no dia, né? A gente faz reflexão sobre o que é ser mulher, a gente discutiu as questões de sexualidade, de educação em saúde, de ampliar, pensar a amplitude que é a sexualidade, que não se resume a sexo, né? Como muita gente pensa de forma equivocada, que é a ver com a nossa relação com o nosso corpo, a questão das relações de poder na sociedade, é muito mais amplo. E a gente poder, a maternidade, a não maternidade, tudo, a saúde mental da mulher negra, e aí a gente pensar isso e colocar numa história, a gente acaba falando um pouquinho da gente, né? Então, essas histórias e acabam sendo coletivas, porque mas eu acho lindo, porque quando a gente pensou no projeto, a gente pensou assim, poxa, a gente vai trazer a ideia da fotonovela, que ela nasceu de uma lógica de indústria cultural, a gente vai fazer fotonovelas autorais por mulheres, que o projeto nasceu com esse público, mas agora a gente está fazendo, a gente está chegando em homens e mulheres, né? Mas imagina ter uma fotonovelas, o fanzine que vai ser lançado em breve, com essa subversão da ideia de fotonovela inicial para uma fotonovela autoral, trazendo uma visão contra-hegemônica, né? Então, isso foi muito gratificante. E é isso mesmo que Evelyn falou, e ela está muito esperta. É isso aí. Professora, eu estou dando aqui como encerrada a nossa live, no sentido em que a gente ainda só vou passar para a sua fala final, porque como não teve nenhum comentário, eu também não vou alongar muito para não ficar muito tempo a live, e dizer assim, que aqueles que estão interessados no nosso trabalho, por favor, sigam o nosso projeto lá no YouTube, né, no link que foi colocado aqui no chat, e também os interessados em propor sugestões, eu estou colocando aí, logo aqui embaixo, está aqui o e-mail do nosso projeto, para que vocês opinem, tragam sugestões, inclusive não só de temas, como também de pessoas, né? Se quiser se autoindicar, não tem problema, a gente vai fazer uma avaliação para conversar a esse respeito. A professora Daniele já nos acompanha pelo menos desde 2019, viu, gente? Me lembro que no processo de dar um nome ao nosso projeto, coincidiu ser o nome de outras duas iniciativas em nosso país, de um grupo riquíssimo da Rede Ciência e Arte, tem um grupo no Facebook, quem tiver interesse tem lá, acho que é Ciência e Arte, e na semana que vem nós teremos uma outra pesquisadora que tem uma outra formação acadêmica diferente da Dani, que vai estar conosco para discutir... Olá, me ouve? Para discutir, para dialogar sobre a arte e ciência, que é a Anunciata Salvada. E atenção, que também na semana que vem nós teremos uma outra live, a segunda live da subsérie, tratando sobre saúde do professor. Então, nós temos esse nosso trabalho ofertado como um serviço, digamos, de utilidade pública, para que todos se aproxeguem. E também acompanhe o trabalho do CIARTE e da Jogotec, os demais projetos que são inúmeros, diversos que a professora Daniele e a equipe realizam. Lembrando que
já estou nos bastidores em diálogo com a própria Daniele para que a gente faça algumas das mais outras ações. Se preparem que vamos ter novidades, porque a ciência se avança com colaboração, não com competitividade, né? Então, eu acho que é nesses valores, como vocês perceberam aqui, no trabalho belíssimo que essa professora realiza, que tem muita coisa a nos trazer, a contribuir, principalmente, professora, dia 21 ou 22 de abril é considerado o Dia Mundial da Criatividade. Eu acho que o seu trabalho aí, se fosse encaminhado para algum concurso de criatividade, já seria um forte colocado, se fosse, pelo menos, nacionalmente falando. Então, eu quero dizer aí a vocês que nos acompanhem. Cliquem lá no sininho, ativem todas as notificações e passo a professora, antes de fazer o encerramento mesmo da live, a professora Daniele Barros, que possa fazer suas considerações finais nesta comunicação de hoje. Eu quero agradecer o convite. Para mim é sempre uma honra, uma alegria falar do que eu faço, pesquiso, né, do que a gente tem desenvolvido, né, ao longo desses anos. Eu sempre digo, cuidado comigo, porque eu gosto do tema e se deixar eu fico falando aqui com a maior paixão. Então, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo espaço, pelo carinho, pelo respeito, pela parceria. Espero que essa live chegue no máximo de pessoas e que seja bem aproveitada, que as pessoas se apropriem das ideias, né, e que a gente construa junto em prol da divulgação científica, do ensino de ciências com qualidade, em prol do SUS, em prol de melhorias, né, da universidade pública, da educação, de forma geral. E é esse o trabalho. Você falou um negócio de prêmio, o prêmio é esse, né? É a contribuição mesmo de uma educação com qualidade, crítica, focada, né, no protagonismo dos alunos, na criatividade, na alegria, na arte e na ciência. Esse é o único prêmio que existe. Eu fico emocionada quando vejo gente que fez oficina comigo, ou foi meu aluno, que fala, professor, aí me manda lá, ó, o meu PIBID, aí manda não sei quantas fotos, o negócio já aconteceu. Meu Deus, porque você não me falou para eu ir lá ver? E manda foto de oficinas que eles deram, de TCC feitos quer dizer, por causa de ter tido contato com aquilo que viu numa das aulas. Então, eu acho que isso é justamente o que a gente busca. Então, eu queria agradecer muito eu sempre digo que o que a gente tem de mais precioso é nosso tempo, né, de vida. E vocês que estão aqui me assistindo estão dedicando isso que é de mais precioso, que é o tesouro, que é o tempo de vocês, sobretudo na era da hiperinformação. Então, agradeço pelo tempo dedicado, por estar aqui com a gente, que eu e Luciano também dedicando nosso tempo com o maior carinho, né? E amor. E eu agradeço muito. Obrigada. Obrigado, professora. Suas palavras são realmente encorajadoras. E vou só mencionar mais uma outra coisa. Você mencionou o SUS, eu vou mencionar a casa que é sua também, que é a Fiocruz. Afinal, a vacina que eu tomei no braço foi justamente da Fiocruz, AstraZeneca, Oxford. As duas primeiras doses. A terceira, Universidade Federal do Sul da Bahia. Vamos enaltecer nossas instituições públicas. Exatamente. A Colégio Estadual Professora Noêmia Rego, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E aquela história, vacina. A Fiocruz está aí envolvida nessa vacina também. Isso mesmo, com muito orgulho. Vacina. Com vacina no braço, aí tu pode correr para o abraço. Isso mesmo. Bom, agradecer pela professora doutora Daniele Barros, da UFSB, que está aqui conosco nesse momento, como ela disse, despendendo do seu tempo precioso, né? Porque tempo não é dinheiro, tempo é vida, como ela mesma disse, eu concordo. Agradecer aos nossos parceiros, não podia deixar de mencionar o professor Ivan Matos, quem trabalhou também na divulgação deste evento, para ser mais preciso, junto às redes de comunicação que ele trabalha, que ele tem acesso, no Instituto Federal da Bahia, aqui em Salvador, professor de Geografia, da área de Biogeografia, professora. É um colega meu da área de Biogeografia, que é a nossa área de interesse, que é uma área comum à biologia. Sim. Por isso que quando você mencionou o projeto sobre das folhas e tudo, nós temos algo a dialogar mais à frente.
E é isso, gente. Agradecer ao professor Paulo Vendaval, que estava aqui conosco até nesse instante no chat, a equipe da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a todos os envolvidos, e você, que é nosso parceiro, nossa parceira, que estejam aí inscritos no nosso canal e passem essa ideia adiante, tá bom? O projeto Ciência e Arte e o projeto Ciarte agradecem pela audiência na data de hoje, e com isso aqui encerramos a transmissão. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas. Quem não assistiu, assiste depois e faz o comentário do vídeo a posteriori. Um grande abraço a todos, uma boa tarde a todos, a todas e a todos. Tchau, tchau. Beijos, obrigado. Abraço. Tchau. Tchau. Encerramos aqui a transmissão.